Amém, amados? Vamos começar este estudo muito importante. Esta é a continuação do estudo acerca da pregação das ruas e tem a ver com a prática da pregação das ruas. Então, este estudo é os obreiros, a pregação na prática. Vamos orar, amados. Senhor Deus, muito obrigado por todo, Pai. Te amamos e agradecemos por ter nos dado o Teu poder, Senhor, Tua unção, Pai, para poder proclamar Teu Evangelho, Senhor, toda criatura, nas ruas, nas praças, nos becos, em todo lugar onde Tu nos envias, Pai. Muito obrigado por esse privilégio, não só o privilégio, mas também o direito de sermos filhos Teus, Senhor, o dono do universo, Pai. Muito obrigado por Teu Filho Jesus Cristo, que se entregou por todos nós, para nós seguirmos seu exemplo, Senhor, de pregação, de vida consagrada a Ti, de obediência total até a morte e morte de cruz, Senhor. Obrigado, abençoa este tempo de poder ajudar a meus irmãos, pregadores, que querem ser pregadores. Tu estás chamando para serem pregadores, para Tua glória e honra, Senhor. Muito obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Então, vou começar este estudo, esta é a continuação, vamos dizer que é a parte 2 do estudo acerca da pregação da rua, que foi mais acerca da urgência, o chamado de Deus urgente. E até tenho visto recebido comentários acerca desse estudo, acerca do arrependimento que estão tendo muitos, por isso mesmo, né, por estar deixando ou adiando, né, o chamado para depois, quando o chamado é hoje, não para amanhã. Então este estudo vai ser muito acerca da prática. Então eu vou estar ajudando todos vocês que querem pregar o Evangelho nas ruas, querem começar logo, para poder ajudar a vocês terem um conhecimento das coisas que já aconteceram comigo nesses 17 anos pregando nas ruas, ou seja, ao ar livre, de uma maneira pública, né? Usando minha voz, seja com megafone, seja com caixa de som, seja nas ruas, nos ônibus, etc., para vocês terem uma ideia e serem encorajados ainda mais na maneira prática de como fazer. Como eu disse, quando eu comecei no ano 2006, lá na cidade de Miami, Estados Unidos, eu também precisei uma ajuda de coisas que eu precisava. Não tinha ninguém para me ajudar, não tinha conselheiro nenhum. Então Deus me ajudou a, de alguma maneira, ver alguns recursos, vídeos, livros, etc., acerca do tema. Antigos, especialmente de pregadores do passado, que pregavam nas ruas, nos campos, como George Whitefield, ou John Wesley, né, no século XVIII e outros mais. Então, hoje eu vou querer que vocês prestem atenção nisto, na maneira de como começar. Não temer, porque o temor é algo, obviamente, que todo mundo pode ter, mas nós temos que vencer o temor pelo poder de Deus, pelo mandamento de Deus, obviamente, pela obra de Cristo. 1 Coríntios 1, Paulo falando da pregação, justamente, versículo 17, fala, 1 Coríntios 1, 17, porque Cristo enviou-me não para batizar. Lembra que Paulo é um exemplo para nós. 1 Coríntios 11, 1, 7, meus seguidores, imitadores, assim como sou de Cristo, diz Paulo, mas para pregar o Evangelho, versículo 17, 1 Coríntios 1, 17, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Isso vamos estar focando hoje.
a loucura da pregação. E os que pregamos o evangelho temos que entender isto: somos loucos para o mundo, senão não somos pregadores. Se não nos consideramos loucos para o mundo, então não vamos poder pregar a sabedoria de Deus. Diz aqui, versículo de novo, né? Vou repetir, 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, não são nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amados, se vocês já leram isto e nunca entenderam a intenção de Paulo, é que todo cristão deve ser considerado não somente morto a este mundo, senão um louco, uma pessoa absolutamente irracional para o mundo, uma pessoa que não tem senso, uma pessoa que enlouqueceu. De fato, cada cristão, quando é observado por familiares, pais, amigos, depois da conversão, é considerado quem doidou, enlouqueceu. Mas, amados, Deus nos chama para sermos esses loucos por Deus, esses insensatos, esses desprezíveis, que não somos nada, que somos fracos para confundir as coisas que são poderosas deste mundo. Então, se nós não temos esse princípio no coração, além de, obviamente, um coração cheio de amor por Deus, com todo o coração, alma e força, cheio de amor pelo nosso próximo, que amar Ele como nós mesmos, um coração cheio de amor, cheio do Espírito Santo de Deus, porque estar cheio do Espírito Santo de Deus não é pular, nem falar bobadices, né? Bobadices, ou bobagens, ou estar no RTT, ou estar pulando dentro de um local que chamam de igreja, entre aspas, ou dar profetada, ou sair rolando. Não, isso não está cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus é aquele que ama como Deus ama, aquele que prega como Cristo prega, aquele que ora, chora pelas almas perdidas e quer ver a glória de Deus na terra. Então, aquele que está cheio do Espírito Santo vai fazer as obras de Deus, vai pregar o que Deus manda pregar, vai ir aos lugares que Deus manda ir, e vai estar cheio do Espírito Santo para confrontar o pecado, amar as pessoas e pregar o Evangelho da salvação, confrontando os seus pecados. Então, amado, esse é o primeiro que temos que entender. Versículo 18: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, com esta, versículo 21 também, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, temos que começar por este assunto prático. Obviamente doutrinal, mas prático. Esse sentido doutrinal é porque é bíblico que todo cristão morreu para o mundo, é um desprezado, é um vil, desprezível, um pobre insignificante, é um lixo, um cachorro morto, um verme, uma pulga, etc. Um louco para o mundo. Mas para Deus, sábio, porque somos sábios em Cristo Jesus. Ele é nossa sabedoria. De fato, Provérbios 11, versículo 30, 11:30 Provérbios: o fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Então,
Para ganhar as almas, nós não precisamos de discursos eloquentes. Para pregar o evangelho, nós não precisamos falar coisas bonitas aos homens. Para nós pregar o evangelho e ganhar almas, segundo Deus queira salvar, quando queira salvar, no momento que queira salvar, nós precisamos pregar o evangelho da glória de Deus, que vai ser uma loucura para o público em geral. Então, com isso, podemos já nos encorajar como eu fui encorajado. No ano 2006, eu comecei a pregar publicamente. E meu horror era que vão dizer as pessoas. Né? Minha esposa está aqui, testemunho. Vão me parar, vão me deter, que vão falar à polícia, que vão achar de mim, será que vão me pedir para eu calar? Surpresa das surpresas, quando você vai com o propósito de Deus, Deus me levantou, comecei a pregar tremendo, me lembro a primeira pregação lá na rua, eu tremia, minha voz fraca. No entanto, Deus começou a me dar essa confiança na rua. Como? Me fazendo entender que se Ele é o Deus do universo, se Ele criou todo o universo, o mundo inteiro, e eu sou seu filho, então eu não somente tenho mandamento, porque é o mandamento, fazer discípulos de todas as nações, pregar o evangelho a toda criatura, é um mandamento, não podemos fugir disso, mas é um direito do Filho de Deus, eu e todos vocês que querem pregar o evangelho, de pregar em todo lugar, a tempo e fora de tempo. Isso que diz também, né, 2 Timóteo capítulo 4, eu estou nas partes práticas, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, que pregue essa palavra, ensine a tempo e fora de tempo, reprove, repreende, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 5, tu, porém, vigia em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Então, nós somos pastores, tipo assim, formados por, entre aspas, as grandes assembleias e congregações, denominações, não, longe de nós, todas estão corruptas, seguindo honras de homens, seguindo glória dos homens. Nós não queremos isso. Nós queremos sermos pregadores da justiça, como profetas da tribulação, nestes tempos que estamos chegando, esse tempo próximo do fim. Então, todo pregador, primeiro, tem que saber, se sentir, se considerar como se fosse realmente o que diz 1 Coríntios 1, vil, desprezível, totalmente incapaz, impossível de fazer as coisas, mas vamos no nome de Deus. Vamos exaltar o nome de Cristo, vamos proclamar o nome do Deus do universo e não vai ter que nos calar, porque se Ele é o Rei do universo, não tem policial, não tem autoridade, não tem rei, não tem príncipe, não tem deputado, não tem ninguém que possa nos parar. E pronto, acabou. Se alguém tivesse me falado isso quando comecei a pregar, algumas coisas eu sabia, mas se alguém tivesse me falado que nos meus 17 anos de pregação, 17, 6 mais 17, 23, pregando nas ruas, nos ônibus, nas praças, em muitos lugares onde se reúnem pessoas, nas ruas, em todo lugar, se tivesse me falado, Alfonso, começa logo, ninguém vai te parar, ninguém vai te deter, porque tu tens direito de pregar. Teu Pai é o Criador do universo. Se tivesse me encorajado dessa maneira, do meu lado, pregado para mim e tal, não tivesse tremido ao começo. Bom, tremi, mas Deus estava comigo. Eu acredito que todos aqueles de vocês que ainda não saíram para as ruas, estão dizendo, mas como vou fazer? Estou tremendo. Como vou falar? Amados, é muito simples. Sejam loucos para o mundo. Recebam seu chamado. Sejam absolutamente loucos para este mundo. E Deus vai estar convosco. Porque assim como Deus esteve comigo, e a única vez que foi tirado de uma praça pública, foi na praça de governo do Peru, quando tinha uma situação complexa, e os policiais vieram, entre 6 ou 8 policiais, me falaram, não, aqui não, porque é um momento complicado, as pessoas temos que ter muita segurança aqui por causa do presidente e tal.
a única vez da minha vida. Depois tenho pregado em todo tipo de praças, todo tipo de lugares, ruas, etc. Sim, tem lugares onde tem oposição, vou falar da oposição depois. No entanto, autoridades são enviadas pela Constituição dos países a resguardar ou fazer valer os direitos de livre expressão. Isso é algo que eu vou falar para vocês, na prática. Nós, nossos países democráticos, temos liberdade constitucional de livre expressão. O que quer dizer? Podemos pregar em qualquer lugar do país. Ônibus, coisa, eu estou falando, obviamente, lugares públicos. Não vou entrar aqui em um clube social e vou começar, não, aí eu falo, não, este é um lugar privado, como entrar numa casa, eles não vão te deixar entrar. Mas qualquer lugar público eu posso pegar, levantar minha voz, começar a pregar como um louco mesmo. Não interessa que me chamem de louco, porque se para eles sou louco, eu glorifico a Deus, porque Deus me chama louco. É uma loucura o que estou fazendo para o mundo, mas para Deus é sabedoria, poder de Deus, e as pessoas vão saber que tem um rei que está me enviando a pregar esse evangelho. Então, nos 17 anos, já preguei nos Estados Unidos, várias cidades, não, algumas cidades. Já preguei na Argentina, já preguei no Equador, Venezuela, Chile, Brasil e Peru. São quantos países? 7 países mais ou menos. Bom, não sei, 7 países. A mesma coisa. Qual é? Posso pregar livremente. Posso subir ao ônibus. Posso pedir permissão, por exemplo. Quase prático. Vocês querem pregar no ônibus? Sobem, pagam sua passagem. Sua passagem. Não entre por lá e falar, não, eu tenho que pregar, me deixa pregar. Não, paga a sua passagem. E começa a pregar. Não pergunte para o motorista se pode pregar, entendeu? Por quê? Porque se perguntar para o motorista se você pode pregar, pode acontecer como eu, quando comecei a pregar nos ônibus no ano 2008. Lembra que falei no estudo passado que eu já estava vindo para o Peru, 2008, em março, e vendi meus carros e estava indo para o trabalho de ônibus, glória a Deus. Então, por um mês mais ou menos, comecei a pregar nos ônibus lá. E a primeira vez que subi, falei para o motorista, posso pregar? Falou, não pode pregar aqui. Não, falei, que pena, né? Depois fiquei assim, né, chocado, o Espírito Santo me incomodando, mas como pode? Mas tenho que pregar. E falei, não vou perguntar nada. Para que eu vou perguntar? Vou pregar mesmo, desse jeito. O segundo dia subi, não sei se foi segundo, não me lembro como foi a sequência dos eventos, mas subi. E comecei a pregar, ninguém falou para mim nada. Comecei a pregar, já terceiro dia, comecei a pregar, já quarto dia, alguns dias tinha uma briga, alguém falando, silêncio, não quero escutar a pregação, e aí se levantava uma, não, deixa ele pregar, silêncio, não, deixa ele pregar, e eu continuava pregando. Então, quando você vai pregar no ônibus, não pergunte, somente, com todo respeito, sobe e fala, meu nome é Alfonso. Com todo respeito, eu quero para vocês anunciar o Evangelho do glorioso Salvador Jesus Cristo. Por favor, me ouça. E você começa a pregar. Olha para as pessoas com amor, com muita compaixão. As pessoas vão te escutar. Prepara seus panfletos. Logo após de terminar o Evangelho, a pregação do Evangelho, quem quer panfleto? Ou você vai distribuindo panfletos. A maioria vai aceitar panfletos. Amados, não estou pondo as coisas como se fossem super fáceis. Não, é uma luta espiritual. Sabemos que nossa luta é contra sangue, não é contra sangue de carne, sino contra potestades, principais, etc. Um exército do diabo. Mas maior é aquele que está em nós, daquele que está no mundo. Se Deus está conosco, se vocês estão fazendo o que falei, né? No estudo bíblico, o coração, se vocês estão se encontrando com Deus todos os dias, orando, derramando seu coração todos os dias, meditando na palavra de Deus, Deus está falando para você, está comunicando seus oráculos, suas palavras, você tem todo o direito de entrar no ônibus e falar as palavras de Deus e entregar panfleto. Isso não é uma facilidade, esse é um poder de Deus que Deus nos dá. É um poder do alto que nós recebemos porque confiamos nele e ele nos envia com autoridade para pregar sua palavra. Agora, qual é o problema?
Todos nós fomos acostumados a um falso evangelho da honra pastoral, da honra do diácono, da honra do presbítero. Então, esses homens nunca vão querer ser envergonhados. Esses homens vão querer sempre aplausos do povo. Oh, que bonito prega esse pastor prega demais a conta. Esse pastor prega muito. Oh, vamos honrar, paletó, gravata. Mas eles quase nunca vão sair numa rua para escutar. Silêncio, não quero ouvir. Silêncio, não quero ouvir. Porque ninguém deles quer ser envergonhado. Amados, nosso Senhor Jesus Cristo foi envergonhado. Ele foi cuspido, batido, ferido, açoitado, quebrantado, moído, envergonhado, escandalizado, escarnecido, crucificado. Então, amados, se nós levamos as marcas de Cristo, se nós somos verdadeiros servos de Deus, amados, que nos digam silêncio, que eu estou falando, glória a Deus. Amados, é um privilégio, muitas vezes, sermos insultados, caluniados, batidos, cuspidos, etc. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que é capaz de amar os perdidos, que estão te ofendendo, que estão te caluniando, que estão querendo te bater ou agredindo. É um privilégio no Espírito, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, isso eu quero dizer muito claro, amados. Porque certamente a rua é um campo de guerra. Temos que ir, não com nossas armas carnais, sino com as poderosas de Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios 10, versículo 3 ao 6. E essas armas poderosas de Deus vão destruir as fortalezas. Por exemplo, amados, muitos de vocês estão pensando, né? Quando sair, aonde sair? Bom, eu quando vejo pessoas reunidas, geralmente vou e prego. Por exemplo, filas de bancos, né? Filas de bancos. Você vê que todos os dias se reúne às 5 da tarde, uma fila enorme. Vai lá, ora primeiro, pede o preenchimento do Espírito Santo de Deus, cheio de amor, cheio de palavra, fica lá e começa a pregar. Prepara teus panfletos. Se você está sozinho, ligue para nós, você comunica com nós, pede oração, nós oraremos por você. Se você tem família também, da mesma maneira, pede oração. Estou indo a pregar, irmão Afonso, ore por mim, amém. Vamos orar por você. Se Deus quiser, um dia estaremos pregando juntos também. Glória a Deus. Mas, ora e levanta a tua voz. Agora, alguns de vocês, infelizmente, não têm uma voz tão forte. Minha voz agora não é tão forte como antes. Quando eu comecei a pregar nas praças, ou na praça principal da cidade de Miami, no centro de governo, tinha como um anfiteatro natural, ou seja, tinha prédio aqui, prédio aqui, prédio aqui, prédio aqui, prédio aqui, por todos os lados. Então, eu levantava minha voz e era como se fosse um teatro, né? Como se fosse um teatro natural, e minha voz literalmente rugia lá, vum, todo mundo escutava. E lembra que falei aqui ao começo? Falava bem timidamente. Lembra que já falei também que eu era muito tímido antes. Mas Deus te dá ousadia, Deus te dá poder, voz, etc. E a voz se escutava muito claro. Então ela era como um eco. Glória a Deus. Mas também às vezes levava um aparelhinho de som. Não era necessário, eu acredito. Mas depois de tanto tempo de pregar, obviamente ônibus, praças, ruas, minha voz foi se gastando, especialmente no Peru. É complicado ter equipes de som, aparelhos de amplificação. É mais complicado do que o Brasil. Uma experiência muito chocante nos Estados Unidos, né? Do ano 2006 a 2008, pregava nas ruas e não precisava, né, esse megafone, porque o lugar era muito... E muita gente se reunia para esperar, era como um ponto de ônibus, né? Ponto principal de ônibus e do metrô da cidade. Então, tinha centenas de pessoas. E eu saía, íamos depois do trabalho, segundas-feiras, né? Quintas-feiras, sábados, gloriosos, íamos lá e todo mundo cheio, as pessoas ficavam... Tinha pessoas que deixavam passar seu ônibus, né? Deixavam passar seu ônibus, que demorava mais ou menos uma meia hora, como aqui, né? Deixavam de passar o ônibus para esperar outro, porque ficavam grudadas na pregação.
E eu pregava, e cada vez mais unção, mais ousadia, Deus tocando pessoas se aproximando, perguntando e falando o que devo fazer para ser salvo. E com todo prazer, os dois. Minha equipe era sempre Poliana e eu. Depois Zacarias, né? Depois Jara, no Peru. Mas muito glorioso. E tivemos uma liberdade absoluta para pregar esses quase 2 anos. Só uma vez. Chegou uma equipe de 3 policiais, 3 carros, né, viaturas, que se chama aqui no Brasil. 3 viaturas nos Estados Unidos estacionaram assim, em fila, como no filme, e começaram a querer me calar, né, com equipes de carro, de amplificação. Ei, você que está pregando, você que está pregando. Eu não queria nem escutar, né? Continuar pregando. Antes subia em um banquinho e pregava. Até que falei para os policiais. Fui lá assim, desci da minha caixinha onde ficava. Fui falar com o policial. Ele me falou: o que você está fazendo? Estou pregando o evangelho. Não, mas você não pode pregar. Mas já venho pregando há muito tempo, aqui meses, anos. Não, você não pode pregar aqui. Não se posso. Não pode. Não se pode. Então foi como muito gentilmente, né? E ele me assinalou aqui. Polícia, né? Polícia. O que diz aqui? Polícia. Polícia. Sim, eu sei a autoridade, né? Tá bom. Mas você conhece a lei de Deus? A lei de Deus? Que lei de Deus? E comecei a falar da lei de Deus, os mandamentos. E comecei a falar que ele tinha transgredido os mandamentos de Deus. E ele entendeu que estava condenado. Preguei para o evangelho para ele e incentivei a ele a se arrepender. E o policial falou: não, tudo bem. Você pode continuar pregando. Então, e ainda dei uns CDs, né, CDs para os homens e continuei pregando. Foi a única vez, se não me engano, meu amor, que eu fui detido no centro de Miami por pregar o evangelho. Mas não fui detido nada. Deus esteve comigo e continuei pregando. Assim que, amados, não devemos procrastinar, né? Ou adiar, né, que se fala essa palavra, nosso chamado, porque nas ruas o Senhor que reina nossa casa também ele reina nas ruas. Nas ruas vocês podem encontrar oposição, sim. Pode encontrar pessoas endemoniadas, sim, mas sabemos que no poder de Deus até podemos repreender os demônios da pessoa e a pessoa vai embora ou a pessoa é liberta. Mas, amados, eu quero sempre encorajar vocês a entender isto. Temos um poderoso evangelho. Não importa quantas vezes você pregou e continua pregando. E talvez você não vê um resultado agora. Muitas vezes que nós pregamos, e centenas de vezes, e milhares de vezes que tenho pregado na rua, talvez. Mas não estão se convertendo as pessoas. Mas a resposta, a salvação vem de Deus. Nós sabemos que o evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. E nós estamos publicando o evangelho e sabemos que lá no céu, a recompensa virá de Deus. Quantas pessoas que já escutaram o evangelho em ônibus, praças, etc., onde nós já pregamos em distintos países, cidades, que talvez estão lá, ou já vão estar lá, e vamos encontrar com ele, e eles vão falar: eu escutei quando você falou isso, eu escutei quando você falou que pecado era fornicar, que pecado era mentir, que pecado era ficar bêbado, que era uma hipocrisia estar na igreja e continuar no pecado. E eu me arrependi, criei no Senhor, estou aqui. Glória a Deus. Ou a cada panfleto, amados, que nós possamos dar para as pessoas. Quantas terá lá? Eu li esse panfleto e Deus me salvou por meio desse panfletinho. Amados, nós não temos que desprezar o poder de Deus e como Deus salva as pessoas das maneiras mais incríveis que nós possamos crer. Primeiro, alguns de vocês, eu já escutei até, aqui em BH, não, mas vocês têm muita fé, vocês pregam e não vemos convertidos. Amados, que nós vejamos é uma coisa, que nós saibamos que Deus salva e vai salvar pessoas, isso de fato. Porque se nós cremos nesse Deus maravilhoso e todo-poderoso,
que salva as pessoas, eu não vou pensar, não, cada vez que eu saio na rua, uma pessoa tem que ser salva. Não, eu sei que a semente é jogada, a parábola do semeador. Nós somos semeadores. Alguém vai regar, frutificar, etc. Deus dá o crescimento, Deus dá a salvação. E nós saímos com esta convicção, que Deus nos levantou para publicar seu glorioso Evangelho. E nossa alegria quando publicamos não é necessariamente que, ninguém aceitou Jesus. Não, já falei que isso de aceitar Jesus é um engano satânico que não tem nada a ver com o Evangelho. A Bíblia fala, arrependei-vos e crede no Evangelho. E as pessoas que vão ser salvas é porque Deus derramou sua graça para que essa pessoa possa crer no momento certo. Quantos semearam e não viram o fruto, mas outros colheram? Por exemplo, em João 4. Isto é bem claro, irmãos. Bem claro. Eu já vi isso claramente, tantas vezes. João 4, é um encorajamento à pregação. Diz, João 4, diz 35, João 4, 35. Não dizeis vós, ainda há 4 meses, e então virá a colheita. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vejam os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. Amém? Então estamos 2000 anos atrás, amados. Brancos para a colheita. E o que ceifa recebe salário e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia, o que ceifa, possam juntamente se regozijar. Porque nisto é o verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu os enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros homens trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então, se eu vou semear, ou vou ceifar, ou colher, é obra de Deus. O problema, amados, que no evangelho falso, no evangelho humanista, no evangelho da, como se fala, perdi a palavra, essa palavra que da prática, bom, esqueci. Nesse evangelho humanista você tem que sair para a rua, falar para as pessoas que eles são vítimas, aceitem a Jesus, e você escreve nos seus números. Ganhei 1, ganhei 2, ganhei 3, 4, 5. Não, mas isso é uma abominação. A evidência é chocante. Vai para qualquer igreja no mundo inteiro. Quantos aceitaram a Jesus e vivem como o diabo? Não. Nós temos que esperar a salvação que está em Deus. Então, por que eu encorajo nisso? Porque já que é uma loucura, mas é poder de Deus, já que Ele chamou os vivos, desprezíveis, aqueles que não são, aqueles que não têm poder nenhum para salvar, somente o poder de Deus em nós temos que proclamar fielmente esse evangelho para que não seja segundo a sabedoria humana. 1 Coríntios 2, e eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso, ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, sino a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E meu discurso e minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em mostração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Amém? Capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não está em palavras, mas em poder. E qual é esse poder, amados? Minha sabedoria humana, minha persuasão? Não. Você é um escolhido, você é o tesouro, você é um príncipe, uma princesa, venha e aceita Jesus. Não. O poder de Deus está no Evangelho eterno, que diz que há um rei, e esse rei tem sido ofendido por nós. Nós temos pecado contra ele, nós temos nos levantado contra ele, seu reino, suas leis, seus mandamentos. Nós não temos deixado nossos pecados, e nós somos convertidos, obviamente, e precisamos nos reconciliar com Deus, precisamos estar bem com Deus, senão Deus, no seu reinado, na sua soberana vontade, Ele vai nos enviar ao inferno eternamente. Então aqui não tem um evangelho humanista, que praticamente todo envolve ou gira ao redor do homem, que não, o homem
praticamente foi criado, assim dizem, para que seja feliz. Ou como que tudo na vida, Pai, Filho, Espírito Santo, obra da cruz, tudo que Deus fez, seja para que o homem seja feliz. Não, isso saiu do inferno. O homem é feliz somente em Cristo. O homem somente é feliz quando deixa o pecado, quando reconhece que está indo para o inferno e vem a Jesus, deixa seu pecado, crê e segue a Ele como o Senhor da sua vida, glorioso, e ele vai ser cheio de gozo eterno. Entrai o gozo, seu Senhor. Amém? Então, amados, isto é muito importante, porque já de novo falo, toda aquela sabedoria perversa, humana, diabólica, de querer fazer discípulos por meio de palavrinhas, aceita Jesus, oh, você é um coitado, você é uma vítima da sociedade, não, está cheio de pecadores, amado, está cheio de pregadores desse tipo, que querem fazer as pessoas aceitar a Jesus, como se Deus fosse culpado dos pecados dele. Não, nós somos os culpados, nós somos os ofensores, agressores contra a lei perfeita, justa e boa de Deus. Então, amados, na maneira prática que nós fazemos isto, já falei, estar cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de amor por Deus, pelo próximo. Nós estamos cheios de fé, lembra que falei que a fé obra pelo amor. Então, se estou cheio de amor, estou cheio de fé. Fé em quê? Em que a palavra de Deus vai salvar almas, em que a palavra de Deus vai semear essa semente nos corações das pessoas ouvintes, e Deus vai salvar no tempo que Ele queira. Por isso saímos. Nós não saímos porque sejamos super espirituais, não. Nós saímos porque o Espírito de Deus está em nós e Ele nos manda pregar, e ai de nós se não pregamos o Evangelho. 1 Coríntios 9, versículo 16, ou 15, 16. 1 Coríntios 9, 15, 16. Mas nenhuma destas coisas tenho usado, nem escrevi estas coisas para que assim se faça comigo, pois melhor me fora morrer do que algum homem fazer vã esta minha glória. Qual é a glória? Porque embora eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim, e ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Então, todo cristão verdadeiro vai se esforçar por pregar o Evangelho, porque, isso é uma advertência temível de parte de Deus. Todos os vocês sabem, que Deus vai punir, que Deus vai castigar. Então, se somos de Deus, como falei primeiro, para pregar nas ruas, na prática, tem que ser convertido. Obviamente, na prática, convertido, está cheio do Espírito Santo de Deus, para não ser envergonhado na rua. Como envergonhado? Não, sem poder, sem unção, ou se envolver em brigas. Amados, nós temos que ser a luz do mundo e sal da terra. Se nós vamos brilhar num lugar público, por exemplo, eu estou aqui na rua, e tem 50 pessoas na rua, eu tenho que ser embaixador de Jesus Cristo. Tenho que parar, como começo. Boa tarde, amados. Boa tarde, amadas. Meu nome é Alfonso. Eu quero compartilhar com vocês o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que todos vocês ouçam, para que sejam salvos dos seus pecados da morte do inferno. E começo a pregar, porque está no meu coração o Evangelho de Cristo, olhando para eles com fervor, com ousadia, com poder, chamando eles a atenção, chamando eles ao arrependimento, mencionando seus pecados, para que Deus possa atingir seus corações que estão cegados do pecado e possam ver que estão condenados dos seus pecados, falando do juízo, falando da condenação, falando da salvação, da cruz de Cristo, Cristo crucificado, morrendo por nós, ressuscitando dos mortos, o pleno conselho de Deus, e chamando os homens a deixar seus pecados e a crer no Senhor Jesus Cristo. Amados, isso é algo que todo cristão deve fazer, deve já estar pronto para falar. Neste século horrível, nesta geração perversa adúltera, onde a maioria das pessoas que estão na igreja não sabem nem que é o Evangelho. Que é o Evangelho? Batizado? Que é o Evangelho? Ir para a igreja? Não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho quer dizer que há um rei, amados. O Evangelho, por exemplo, o Evangelho de Davi, qual era o Evangelho? Salmos, por exemplo,
Salmos 96. Vamos ver algumas coisas somente. Qual é o evangelho? Salmo 96. 10. Este é o evangelho de Davi. Dizei entre os pagãos que o Senhor reina. Pronto, há um rei. Salmo 99. O Senhor reina. 99:4. A força do rei. Entendeu? Então estamos proclamando que há um rei. O Salmo de Isaías, por exemplo. Isaías 40, versículo 9. Como? Que digo? Isaías, o Evangelho de Isaías, por exemplo. Capítulo 42. Não sei se estou me lembrando direito. Acho que não estou lembrando direito. Não, sim, 49. Se estou lembrando direito, graças a Deus, ainda tenho memória. Isaías 49. Ó Sião, que traz boas novas, né? Que traz boas novas. Sobe tu em direção ao alto monte. Ó Jerusalém, que traz boas novas. Ergue tua voz com força. Ergue-a, não estejas atemorizada. Disse para as cidades de Judá: eis vosso Deus. E o que quer dizer eis vosso Deus? Segundo Isaías 52:7. Isaías 52:7. O que significa eis vosso Deus? 52:7 significa isto. É quase o mesmo contexto. Como lindos sobre os montes são os pés daquele que traz boas novas, que anuncia paz, que traz boas novas do bem, que anuncia salvação, que diz ao Sião: teu Deus reina. Você vê, 49, ó Sião, né? 49, ó Sião, boas novas, eis vosso Deus. 52:7, teu Deus reina. Então, esse evangelho, o evangelho eterno, de que tem um Deus, que tem um reino, o reino de Deus, é o reino que nos faz, a todos os cristãos que entendemos bem o contexto das Escrituras, pregar com autoridade, chamar os pecadores ao arrependimento com amor, obviamente amando os pecadores, amando primeiro a Deus e chamando-os ao arrependimento. Muitos de vocês talvez tenham temores, né? Que vão fazer de mim na rua? Ou que vão me dizer? Que vão me dizer, não. Amados, se somos esbofeteados, se somos perseguidos, bem-aventurados somos. Isso que diz a bem-aventurança, isso que diz 1 de Pedro, quando fala 1 de Pedro acerca dos sofrimentos. Mas bem-aventurado és quando sofres pela causa de Cristo. Entendeu? Então é muito importante ter um conhecimento bíblico das Escrituras, bíblico, ou seja, certo as Escrituras, para não sermos desencorajados. O que pode acontecer na rua? O que tem acontecido conosco? Todos estes 17 anos, sim, temos sido, às vezes, agredidos, às vezes, né, alguns tipos de agressões, mas nada que possa ter algo, como dizer, fui um mártir. Não, amados. Pelo contrário, uma alegria, um gozo, saber que o diabo está furioso contra nós e ele quer parar a pregação, mas não pode parar a pregação, porque Deus está em nós. Amados, temos que pregar com autoridade. Se chegamos a um lugar, temos que pregar em nome de Deus. Somos de Cristo. Amados, Cristo está falando por meio de mim. O Espírito de Deus está em mim. Se arrependam, amados. Se arrependam, amados e amadas. Cristo está agora falando através de mim. Se arrependam. E Deus vai dar palavras. Porque já tem uma promessa. Não preocupeis. Como falar? Porque o Espírito Santo que está em vós falará ou fará falar vocês como tem que falar. Então, amados, na maneira prática de sair nas ruas, preparam os instrumentos de pregação. Eu recomendo, já que talvez alguns de vocês não tenham uma voz tão forte, aparelhinhos como este. Vocês já viram isso nos vídeos. Penduro isto aqui e carrego. Este tem um bom som, um bom volume, né, amor? Não é tão alto, mas é um volume certo. Já eu ponho aqui, né, um negocinho aqui, né?
Aqui, conecto e vou falando. Como usar isto? Você põe aqui e o som amplifica mais assim. Então você liga isto e você vai falando, vai pregando, vai anunciando. Você pode usar isto até caminhando. Vocês veem que nós muitas vezes temos pregado, caminhando, anunciando pelas ruas. Ou você pode ficar em um lugar, em uma fila, se apresentar com muito respeito e amor. Amados e amadas, estou aqui para anunciar o Evangelho. É muito glorioso, amados. Vemos pessoas confrontadas, vemos pessoas que vêm a perguntar, vêm a pedir panfleto. Onde vocês são? De que igreja vocês são? Não, nós somos a igreja de Cristo, nós pertencemos a nenhuma denominação, nós queremos que vocês sejam salvos. E a gente vai anunciando. Este aparelhinho não é tão caro, vocês podem encontrar aqui, o modelo aqui, a marca é Aker, ou Aker, né? Mas vocês podem encontrar modelos similares, e pela faixa, não sei quanto realmente está, mas deve ser barato. Com isto, amados, vocês podem começar já a pregar nas ruas, com amor, com humildade, com mansidão, com poder, obviamente, anunciando todo o conselho de Deus. Nós temos isto para a caminhada, né? Temos uma caixa de som do irmão Michel, que é volume meio, que também é boa, que usamos também nas praças, e temos aquela caixa enorme que vai acima da Kombi, que tem um som muito mais alto. Mas eu aconselho começar por essa caixinha, ou pela caixinha meia, que é uma caixinha assim, né? Está uns R$500, mais ou menos, R$600, com microfone. Mas esta daqui é muito boa, porque vocês podem usar em todo lugar, até se vocês sobem num ônibus, acho que é muito volume num ônibus, né? Mas vocês podem usar nas filas de bancos, filas de restaurantes, tem fila de toda quanto é coisa, né? Bancos, todo lugar. Vocês vão no momento, aproveitam, pode empregar 15, meia hora. Não, vocês não precisam estar lá 3 horas, não. O que for sua capacidade. Pegam panfletos, 15 minutos, meia hora. Se Deus motivar mais, 1 hora, glória a Deus. E aí vocês ficam orando. As pessoas se aproximarem, perguntarem, e você dá seu telefone, quer conhecer mais da palavra de Deus, eu vou compartilhar para você. Lembrem isto, no Brasil, amados, no Brasil, algo que eu gostei muito do Brasil, quando comecei a pregar, no 2008, no 2006 começamos a pregar nos Estados Unidos, em Miami. Já no 2008 fomos para Peru, mas ficamos 3 semanas aqui e nós começamos a pregar na Praça 7, aqui no centro de BH, no 2008, abril, né? 2008. E lá tinha uma caixinha de som e descobri que aqui no Brasil tem muita liberdade. No Peru não tem tanta liberdade. Já chegam os seguranças dos parques, eles mandam, você não pode usar esse equipe de amplificação, não pode usar essa caixinha, não pode usar essa caixona. Eles tiram até as caixas. Literalmente tiram as caixas lá no Peru. Eu já tive que assegurar a caixa para não levar minha caixa, porque lá as pessoas são bem queixosas. Eu acho que é mais católico que o Brasil. Mas aqui, amados, você tem toda a liberdade do mundo. Você pode parar literalmente numa praça onde está uma viatura do lado e você pode pregar. A viatura não vai te parar, os policiais não vão te parar. Você pode pregar no ônibus com toda a tranquilidade. Você pode pregar em todo lugar aqui no Brasil, a não ser, obviamente, como eu já falei, num lugar privado, né? Você não vai entrar, não sei, no Congresso, né, da República, não sei, em algum lugar. Mas você, para pregar nas ruas, amados, você tem em todo lugar. E algo que estou deixando aqui bem claro. Vocês têm todo o direito dado por Deus, privilégio, mandamento. E também, amados, não preocupem pelas retaliações do inimigo. Muitas das vezes, isto é algo prático também que quero compartilhar, muitas vezes vai se levantar o inimigo. A maioria das vezes, vou dizer. A maioria das vezes, tá? Se não todas as vezes, glória a Deus. Mas, quando vocês estejam pregando, um conselho importante, alguém que já pregou muito nas ruas, não façam questão de estar em um debate com as pessoas. Só quando for necessário, quando alguém estiver pregando em contra uma heresia, algo assim, você pode
responder e tal, mas não se concentrar em brigar com as pessoas, não. Faça de conta que não existe a pessoa que está tentando calar a pregação. Em um momento, vai se calar e vai sumir, entendeu? Você, obviamente, se vê que algo já é uma obra demoníaca, você pode repreender no nome de Jesus e a pessoa vai embora. Mas, geralmente, essas pessoas que querem atrapalhar a pregação, eles querem se engajar em uma discussão para parar a pregação enviada pelo diabo. O que você tem que fazer? Continuar a pregação. Se é necessário, repreender essa pessoa, né? E continuar pregando. Tente não distrair a pregação do evangelho por causa do enviado de Satanás, que sempre tem, entendeu? Então, essa é uma dica muito importante. Você começou a pregar com todo amor, toda sinceridade, toda autoridade de Deus, vem alguém atrapalhar, vem alguém se aproximar a você, querer, você fala, não, desculpa, depois conversamos, tá bom? Deus abençoe, tá? Tchau, tchau. E continua pregando. Se ele quer se interferir a pregação, você move um pouquinho para lá, e continua a pregação. Não para a pregação, amados. Porque o inimigo quer que você pare a pregação. E isso não podemos permitir. Se Deus nos enviou a pregar no lugar, temos que continuar pregando. Se tem pessoas, por exemplo, com perguntas, que são perguntas sinceras do público, você pode responder de uma maneira curta, sem desviar a pregação, e amável. Ou se não, pode dizer para a pessoa, posso te explicar isso depois da pregação? Terminando, por favor, posso te explicar? E você continua o que estava pregando. O importante, amado, é não desperdiciar o tempo da pregação para perguntas vãs. Outra coisa, amado, que eu lembrei agora. Quando você sair na rua pregar, cuidado com alguém se apresentar como teu irmão cristão, como tua irmã cristã, que vai te ajudar. Não faça isso. Se você tiver panfletos, eu vou te ajudar a dar panfletos. Por favor, não faça aliança com ninguém na rua. Porque muitas vezes são enviados de Satanás para querer dar mau testemunho à sua vida, à sua pregação. Quantas vezes, né? Já veio alguém se apresentar como irmão ou como irmã e que ele fala, não, me dá panfleto, e começa a dar panfletos, e em um momento começa a xingar as pessoas, começa a entrar na briga, todo mundo já fica na tensão dessa briga e o evangelho fica desacreditado. Ou seja, aconteceu poucas vezes, né? Eu acho. Então vocês têm que ter cuidado, com muito respeito. Se alguém se apresentar como irmão ou irmã, você fala, obrigado, tá? Obrigado, podemos falar depois, e se falar com ela ou ele, você falar, né? Me conta seu testemunho para saber se essa pessoa é verdadeiramente cristã ou não é cristã, porque a maioria são, entre aspas, evangélicos crentes, mas muitas vezes nem nasceram de novo. Então, tem que ter muito cuidado na rua para que o diabo não queira desacreditar o evangelho que você está pregando. Porque lembrem, amados, o evangelho não somente é pregar. O evangelho é viver e mostrar a Cristo aos outros. Por exemplo, no lugar que nós vamos, no restaurante popular, que já levamos pregando quase 2 anos, muita gente já nos conhece. E eles conhecem o testemunho. E é repreensível. Eles não podem nos repreender de nada. Tem pessoas que estão viciadas em droga, mendigos, pessoas veem, todo mundo sabe que nós somos sérios, que nós não somos enganadores, que nosso testemunho pessoal, como família, como igreja, como irmãos, é sincero diante de Deus. E isso é uma porta para continuar pregando o evangelho. Ninguém pode dizer, olha que fez isso, que hipócrita. Olha que fez outro, que hipócrita. Não. Temos que guardar o testemunho. Por isso, nosso testemunho tem que ser irrepreensível. Todos vocês, amados, que querem ser pregadores, nosso testemunho tem que ser irrepreensível. Já conheci, como disse no estudo passado, pregadores de rua, que são uma vergonha, uma afronta para o evangelho. Falando palavrão, xingando as pessoas, zombando das pessoas, e um testemunho horrível nas ruas. Deus nos livre de afrontar o Santo Evangelho dessa maneira. Amém? Então, já falei do uso da amplificação. É importante ter amplificação. Dependendo do lugar, se é praça pública maior, onde tem mais gente, uma caixa maior, né? Com maior volume. Mas esta que nós temos, pequenininha, dá para
pregar nas ruas e as pessoas escutarem. É bem fortinho, tá? Então, no assunto das autoridades policiais, não preocupa se eles querem te interromper. Muitas vezes eles querem te mandar calar porque alguém não gostou. Isso quase sempre acontece. Alguém não gostou porque um enviado de Satanás, um ateu ou uma pessoa que não gosta que falem do pecado dele e vai chamar um policial, vai chamar alguém e vai querer atrapalhar a pregação. Já aconteceu conosco no restaurante popular de alguém não ter gostado com a pregação e chamar a polícia. Nós falamos, não, estamos pregando aqui tranquilamente, nós vamos continuar pregando. E se eles falarem por somente, né, por alguma razão e ficarem endurecidos, falar, você não pode usar a caixinha de som, pronto, então vou pregar com minha voz. E você começa a pregar com sua voz. Quando você começar a pregar com sua voz, o policial vai ficar sem jeito, vai embora, né? E você continua usando a caixinha. É inconstitucional, amados, que alguém queira nos calar quando na rua se escuta o quê? Funk, imoralidade, coisas absurdas na rua. Então, se alguém querer calar a pregação, você tem que ser sábio, pedir a Deus sabedoria e se encarregar de que eles vão embora para você continuar a pregação. Já aconteceu algumas vezes, né, que chegaram algumas viaturas querendo com isso, não, alguém nos falou, não, mas estamos pregando a palavra de Deus, porque qual é o problema? Não, é que você não pode aqui, você não pode. Então você continua pregando de alguma maneira, ou baixa o volume da caixinha, ou prega com sua voz, e você pode continuar. As policiais vão embora e você continua pregando, não tem problema. Então, isso é muito, muito importante, amados, em questão de não parar a pregação. Em questão das pessoas que, como eu disse, vêm a querer contradizer a pregação, vocês têm que estar muito focados em Deus, muito cheios do Espírito Santo de Deus, com sabedoria de Deus, para tentar afastar essas pessoas e logo poder falar com essas pessoas. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo 2, 24 a 26, 2 Timóteo 2, 24 a 26, e o servo do Senhor não convém lutar, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que se opõem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade, e voltem assim, livres dos laços do diabo que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Então é muito importante, amados, que nós não lutemos contra os adversários, senão sejamos pacientes, ensinemos, e se eles querem atrapalhar de alguma maneira, continuemos pregando. Não tem uma lei no Brasil que possa nos parar a pregação. Isso já é definitivo. Eu nem preciso levar folha de, né, porque alguns levam folha do decreto, né, judicial, tal, ou da Constituição, vocês podem procurar na internet, onde diz liberdade de expressão, ou liberdade de culto, etc. Vocês podem levar seu papel, tudo bem. Eu não levo porque já conheço bem as ruas e os policiais não podem me intimidar com isso, entendeu? Agora, estou falando em questão da pregação da praça pública, né? Então, temos que guardar o coração para não desencorajar se as pessoas não querem escutar, entendeu? Pode ser um dia que você chegue a pregar e ninguém esteja nem aí, mas você tem que guardar o coração em quê? Em que Deus pode usar até uma palavrinha para convencer ao pecador do seu pecado. Deus pode usar uma frase, ou uma chamada de arrependimento, ou uma palavra acerca da cruz, do sofrimento de Cristo, para convencer ao pecador do seu pecado. Então, não fique chateado se as pessoas não respondem como você quiser. Eu, às vezes, tenho que reconhecer no passado, ficava, não, ninguém está escutando, mas não, continuar pregando. E também, não fique chateado se você, por exemplo, um dia pensava que uma praça ia ter muita gente e somente tem 3 pessoas. Não fique chateado. Eu já vi um testemunho de um pregador muito, né,
muitos anos atrás, de que foi um lugar e não tinha quase ninguém. E o pregador continuou pregando como para que ninguém mesmo. Pregando, eu acho que não tinha ninguém, eu acho que um cachorro, não me lembro como era a história exatamente, agora que eu lembrei. E depois de um tempo veio um rapaz e falou, obrigado por ter pregado aquele dia, Deus me salvou. Que dia? Que dia? Não, aquele dia que você estava pregando, que dia? Não te conheço, não te vi. Não, aquele dia que você estava pregando para ninguém, não estava pregando para ninguém, eu estava na minha casa. E desde lá acima eu escutei a pregação e Deus me salvou. Glória a Deus. Na história, né? Vamos ver se é verdade ou não, mas eu creio que sim é verdade. Ou também uma história de alguém que pregou arrependimento. Isso foi lá, acho que na Nova Zelândia. Estava pregando arrependimento. Chegou alguém que não gostava dessa palavra. Já para de falar me arrepender. Para de falar para me arrepender. Se arrepende. O pregador continuava. Se arrepende, até que o agressor agrediu o pregador, né? E foi embora. Porque o pregador não parava de chamar ao arrependimento. Não aceita Jesus, Deus te ama, eu tenho um plano maravilhoso para a tua vida. Não, essa não é a pregação da rua. A pregação da rua tem que confrontar o pecado e chamar o povo a se arrepender, como John Wesley, que falava para as pessoas, vocês monstros da iniquidade. Ou falavam dos seus pecados, para as pessoas serem chacoalhadas, para as pessoas ficarem revoltadas. Um pregador do passado, de rua, falava, melhor que uma pregação na rua, ou fiquem calados, né? Ou fiquem em contra. Mas se ficam indiferentes, já é um problema. Porque se ficam indiferentes, quer dizer que nada está acontecendo. Mas era assim mesmo, né? Melhor é que fiquem com raiva do que fiquem indiferentes. Então, o pecado sempre, quando é anunciado em contra do pecador, o pecador vai tentar se revoltar. Mas temos que continuar, porque fiéis são as feridas do que ama. Provérbios 27, 5 e 6. Melhor é repreensão aberta que o amor oculto. Fiéis são as feridas daquele que ama, enganosos os beijos daquele que aborrece. Temos que continuar pregando como João Batista. Se arrepende como os profetas, como o Senhor Jesus Cristo, como Paulo, ensinando e pregando pelas casas. E todo lugar acerca do arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, amados, esse homem continuava pregando, arrepende-te. E esse homem que bateu no pregador ficou perturbado. Todo lugar que ele ia, arrepende-te. Pela rua, pela casa, tal, arrepende-te. Até que não houve lugar mais para escapar de Deus. Ele se arrependeu e falou para o pregador e Deus salvou sua alma. Amados, temos que ser fiéis com a pregação. Uma vez lá, em 2009, num lugar de jovens, né? Um acampamento de jovens, em muitas igrejas lá no Peru, tinha muitos jovens, e eu preguei para eles, com minha esposa pregava também para as jovenzinhas, né? Minha esposa pregava para as jovenzinhas e as crianças. Meu filho Zacarias tinha 2 anos, minha filha Hannah ainda não tinha nascido, 2009, e eu pregava forte para esses falsos jovens cristãos, todos eram de igreja, todos falsos convertidos, quase. E eu começava a pregar. E uma vez preguei, jovens, eu vou orar para que suas vidas sejam miseráveis. E aí, depois de 2 dias, chegaram 2 jovens. Um deles... eles me chamavam de pastor, não era pastor. Lembra esse dia, 2 dias atrás, quando você falou que você ia orar para que suas vidas sejam miseráveis? Eu dentro do meu coração falei, quem é esse homem insuportável, que minha vida seja miserável? Desse dia, minha vida foi miserável. Não conseguia dormir. Quando ia para um lugar, a ira de Deus sobre mim. Outro lugar, a ira de Deus sobre mim. Outro lugar, a ira de Deus sobre mim. E eu pensava, se eu morrer, vou para o inferno. Até que chegou esse dia. Não sei quantos dias ele falou. Que eu não pude dormir. Eu comecei a clamar. E Deus me salvou. Sou uma nova criatura. E venho para falar para você que Deus me transformou nesse campo. Glória a
E nesse lugar de muitos jovens, tem um avivamento realmente. Não avivamento, um despertar. Muitos jovens e meninas, todos estavam assim, chocados. E queremos abandonar o pecado. Até crianças vinham, né? Como posso ser salvo, criancinha? Como posso ser salvo aqui? Como posso ser salvo? Como posso ser salvo? Deus fez uma obra gloriosa. Amados, temos que ser fiéis na pregação. Não devemos buscar decisões. Não devemos ser como os falsos pregadores que saem nas ruas para cheios de orgulho, cheios de soberbia, cheios de arrogância. Querem sair, contar quantos ganharam e deixar eles enganados e voltar para a igreja e falar: quantos você ganhou? Eu ganhei 5. Quantos você ganhou? Eu ganhei 10. Quantos você ganhou? Eu ganhei 20. Toda obra da carne. Decisões, aceitações por Cristo. Longe de nós, amados, de sermos infiéis. Toda pregação tem que ser cheio de fervor, amados. Cheio de ousadia. Eu não posso chegar num lugar... Bom, talvez vocês, ao começo, estejam como eu estive no começo. Minha esposa sempre foi a que filmava. Lembram que eu falei que tinha uma escola de evangelismo, justamente fazíamos vídeos para ensinar aos irmãos hispanos, brasileiros, a pregarem nas ruas, no ar livre, em público e também um a um. Mas esse vídeo, né, era muito, bem assim, bem tímido. Mas Deus vai te dar ousadia. Deus vai te dar poder, porque Ele quer que você mostre para as pessoas que a mensagem é urgente. Não, se você quiser. Não, tudo bem se você não fazer nada hoje. Não. Hoje pode ser teu último dia. Hoje pode ser o último dia da tua vida. Alguma vez você pensou em fazer uma data de celebrar seu funeral? Assim como você celebra seu aniversário? Hoje pode ser seu último dia. Ninguém fez uma data ou um convite, te convido para meu funeral. Não? Ninguém. E a gente tem que pregar com urgência. Hoje pode ser o último dia das pessoas que nos ouvem. E o chamado, amados, tem que ser: arrependam-se, se não perecerão. Lucas 13:3. Arrependam-se, se não perecerão. A cruz, os pecados, arrependam-se. O reino dos céus chegou, está aqui. E sermos urgentes com a pregação. Outra coisa prática, se você lembra, amor, você me fala, tá? Outra coisa prática, na prática, é você, obviamente, pegar uma Bíblia. Se você não tiver ainda prática para repetir ou decorar os versículos, se apresenta, pega a sua Bíblia e lê uma mensagem. Pega uma mensagem, uma passagem da Bíblia, e você prega acerca do que você lê. Entendeu? E você vai citando este versículo e Deus vai dar palavra. E Deus vai levar você. Por exemplo, se você vai pregar sobre quão vai a vida e quão passageira, você pode pegar Lucas 12, desse homem que tinha dinheiro, né? E Lucas 12, 20, quando Deus disse tolo, né? Tinha um homem que tinha muitas posses e tal. Em Lucas 12, 20, mas Deus lhe disse: tolo, esta noite te requisitarão tua alma, e de quem serão estas coisas que tu preparaste? Então, praticamente, amigos, vocês sabem se hoje vão morrer ou não? Por favor, prestem atenção, hoje pode ser o último dia das suas vidas. Se arrependam hoje, deixem seus pecados hoje. Vão para Cristo hoje. Outra coisa que vocês podem até pregar, como eu sempre prego, já vocês sabem, o irmão Michel também, é da apostasia da igreja. Apresentar para todos quão caída esta igreja, quanto este cristianismo é falso, e vocês podem levar eles a 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia, e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Vocês podem falar, vocês já escutaram? Algum de vocês já foi na igreja, amados? Alguns de vocês pertencem a alguma denominação? E você pode entender esta passagem que diz que agora mesmo estamos já esperando para o anticristo seja revelado, porque a apostasia está em toda a igreja. Vocês conhecem, vocês são livres do pecado. Quem aqui é vitorioso contra o pecado? Ou você pode ler João 3. O Senhor falou:
tem que nascer de novo para entrar e ver o reino de Deus. Vocês são nascidos de novo. Vocês já nasceram de novo. Quem de vocês pode nascer que já experimentou a transformação do Espírito Santo na regeneração, no novo nascimento? Quem de vocês foi transformado em uma nova criatura e pode dizer como Paulo, 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo é nova criatura. Todas as coisas velhas passaram e aqui todas se fizeram novas. Quem pode dizer isso, amados? Você pode pregar o amor de Deus. João 3:6, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, etc. Vocês têm o amor de Deus. Quem de vocês recebeu o amor de Deus? Quem de vocês está convencido de que amar a Deus, pelas Escrituras, diz que aquele que ama guarda seus mandamentos? Quem daqui guarda seus mandamentos? Ou vocês podem simplesmente também falar assim. A Bíblia diz que mentir é pecado. Quem de vocês já mentiu? A Bíblia diz que a lei de Deus, cobiçar, adulterar, blasfemar, mentir, roubar, etc. é pecado. Quem de vocês está aqui nessa situação, amados? Deus disse, não se arrependem, perecerão. Lucas 13:3. E amados, muitas pessoas querem ter o privilégio, entre aspas, de pregar dentro das igrejas. Mas dentro das igrejas, você não pode pregar o que você pregaria na rua. Eu sim, né? Obviamente que eu não sou convidado para a igreja nenhuma. Porque ninguém vai convidar alguém que prega contra o pecado. Porque o primeiro contra o qual pregaria eu seria contra os pastores. Aqui, por exemplo, eu chegaria nessa igreja e falaria, Deus abençoe, vamos orar, guia a pregação. Bom, eu quero dizer para vocês que esta denominação está caída, que os seus pastores estão em pecado e agora veio a repreender em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, no nome do Espírito Santo, o pecado de toda esta igreja, porque estão em todo pecado. Se arrepende pastor, se arrepende presbítero, se arrepende diácono, fujam da ira vindoura e todo o povo se arrependa. Mas nós temos o púlpito das ruas, que privilégio. Podemos sair aqui no parque, podemos sair aqui na rua, podemos sair em todo lugar e anunciar o Evangelho. Na sua simplicidade, no seu poder, com as armas que Deus nos deu de poder para a salvação dos homens. Amém? 2 Tessalonicenses 3, versículo 1. 3, versículo 1. E finalmente, irmãos, orar por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre vós. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Colossenses 4, 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, que eu possa manifestar isso como eu devo falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como nos convém responder a cada um. Entendeu? Então, pregando, ensinando. Pregando, ensinando. Compartilhando até o que as coisas você sabe. E obviamente tem coisas que nós não sabemos completamente, mas até o que Deus da Bíblia nos mostra para ensinar, compartilhar, pregar, preguemos, ensinemos, amado. Isso é muito importante. Nós devemos ter essa convicção. No assunto da pregação dos trens, né? Trens, é simples também. Você entra no trem, começa a pregar com palavras temperadas com sal e com graça. Temos um exemplo, amados, aqui, o Senhor Jesus Cristo, Lucas, capítulo 4, quando ele estava pregando numa sinagoga. Isto já não é no ar livre, mas olha que maravilha. Lucas 4. Metrô, né? Lucas 4 diz... E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabat, e levantou-se para ler. E ali foi entregue o livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres.
Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, deu novamente o ministro, assentou-se, e os olhos de todos estavam na sinagoga, estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: neste dia se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam da sua boca. E eles diziam: não é este o filho de José? Então essas palavras eram cheias de sal, temperadas com sal, do Filho de Deus. E eles dizem: certamente me direis este provérbio médico: cura-te a ti mesmo. Tudo que nós temos ouvido, do que tens feito em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E ele disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. E aí depois disso, de ter falado algumas palavras, 28, e todos da sinagoga, ouvindo estas coisas, ficaram cheios de ira. E aí queriam já matar ele, né? Então, vemos que ainda que o Senhor Jesus Cristo falava com palavras de muita graça, eles não aceitavam e queriam matar quem? Especialmente as pessoas de dentro da sinagoga. O que vai acontecer? Nós temos milhões de pessoas para as quais pregar nas ruas. Dentro das igrejas é o mais complicado, né? Porque tem falsos pastores, falsos mestres, que quando você fala uma coisa, e até aconteceu comigo, você fala uma coisa, eles vão responder: não, não é assim. E eles vão seguir o falso pastor, porque não são ovelhas de Cristo. Então, nós temos o privilégio, o direito e a vantagem de poder ter pessoas nas ruas que até podem ser de alguma igreja, denominação, e estejam enganadas pelo sistema religioso, e você vai atingir elas. Você vai pregar para elas. Quantas pessoas, né, de diferentes denominações temos pregado nas ruas? E eles ficam chocados, ficam, né? Mas como isto? É assim mesmo. É assim mesmo. Então, das coisas que estou falando, eu só quero dar algumas dicas mais, ou conselhos mais, né? Acerca, já falei da liberdade. Estou falando aqui um manual, né, que eu fiz no ano 2009, quando tinha a escola de evangelismo. Eu fiz um manual de pregação ao ar livre e encontrei na internet, graças a Deus, mas está em espanhol, né? Outra coisa, depois da pregação, é melhor, depois da pregação, vocês entregam os panfletos. É bom depois da pregação, não antes, porque se vocês dão antes, as pessoas vão querer ler os panfletos antes. E normalmente aprendi que primeiro eu prego e depois os panfletos, para que as pessoas prestem atenção na pregação e depois leiam o panfleto. Tá? Isso é importante. Depois, confiemos na proteção de Deus. Muitas vezes, amados, muitas vezes as pessoas quiseram me agredir. Eu me lembro nos Estados Unidos, pessoas queriam me agredir e Deus levantava alguém, uma idosa, uma menina. Eu me lembro uma vez um homem queria me bater, pôs aqui, e chegou uma baixinha, uma menina: ei, deixa o pregador, deixa ele pregar. E o pregador foi embora. Depois um dia estava pregando, tinha... O agressor foi embora. Também um dia tinha um gigante que queria me agredir e um baixinho estava: não, deixa ele pregar. E coisas assim, coisas que vemos que é a proteção de Deus. Então confiemos na proteção de Deus e no juízo de Deus. Uma vez estava pregando lá na rua dos cubanos, a rua 8 em Miami, e preguei, e tinha uns macumbeiros, né, cubanos, e eu preguei, eles tentaram zombar de mim, me insultaram, né, zombaram, e pela noite, olha o juízo de Deus, a metade do quarteirão onde estavam todas essas lojas de macumbeiros, nesse lugar, queimou-se, e o pastor nesse tempo lá nos Estados Unidos me ligou: Afonso, onde você pregou, todo queimou, essas lojas. Então eu sempre falo que foi o juízo de Deus. Eu acredito que ninguém morreu, graças a Deus, mas no entanto o juízo de Deus chegou. Confiemos, amados, na proteção de Deus quando Ele está conosco. Liberdade de expressão, já falei, né? Aqui temos muita liberdade de expressão. Pregar à vista de Deus, não à vista dos homens. Quando preguemos, amados,
Não tentemos agradar os homens. Vai dar até um negócio, não, coitado, como vou falar isso para essa velhinha, esse velhinho, não. Estão morrendo sem Cristo, precisam se arrepender, preciso pregar todo o conselho de Deus, preciso falar que estão em pecado, em oposição a Deus, em rebeldia contra Deus, e se não se arrependem, vão para o inferno. Então preguemos à vista de Deus, amando a Deus e amando o próximo, usarmos os testemunhos. Muitas vezes é importante também. Por exemplo, eu falo do meu testemunho muitas vezes. Eu fui um pecador rebelde, Deus me salvou assim, me deu um verdadeiro nascimento novo, me converteu de vez, Ele foi com sua graça, me mostrou que era um pecador indo para o inferno, me arrependi, criei no Evangelho de Cristo e Ele me salvou. Eu só prego para todos. Usar nossos testemunhos. Usar, obviamente, como eu já falei, a questão da morte e do final dos tempos. O final do tempo está chegando, a morte está chegando, a pessoa pode morrer nesse dia. Já teve pessoas que, por exemplo, homossexuais, deixaram o homossexualismo, ou pessoa que ia suicidar, falou, não ia suicidar, não vou suicidar mais. Muitas experiências, amados, gloriosas. Não deixar que a raiva dos pecadores nos afete. Por quê? Porque a raiva dos pecadores quer dizer que o coração está sendo chacoalhado. Então, se o coração está sendo chacoalhado, continuemos pregando para que as pessoas continuem ouvindo e que essa raiva se torne em arrependimento. Tá bom? Não nos deixemos distrair, né? Porque muitas pessoas vão querer nos distrair. Vai chegar um velhinho com uma palavra, uma velhinha, alguém, não. Tudo bem, muito obrigado, ao final, tá? Muito obrigado, ao final. Amor, atende ela, irmão, atende ela. Por quê? Porque os instrumentos do diabo vão chegar. Não paremos a pregação. Muitas vezes a pregação é interrompida de maneiras incríveis. Incríveis. Não caiamos nisso, não paremos de pregar, porque o diabo quer nos distrair. Tá? Ser intensos, já falei. Ser intensos, ousados, cheios de fervor, cheios de urgência, amados. Um pregador disse, vai e olha um homem lá incendiando-se na pregação e você também pega fogo. Entendeu? Se você quer ver ou ser incendiado na pregação, veja outro homem incendiado na pregação. A outra coisa, lembrar nosso chamado. Lembrar nosso chamado. Deus nos chamou para sermos pregadores. Entendeu? Estamos lutando uma batalha espiritual, já falei isso. Orar sempre pedir a Deus sabedoria nessa batalha espiritual. Já falei, não fazer aliança com ninguém. Obviamente, mostrar o amor de Cristo para as pessoas que saibam. Algumas vezes tenho caído em lágrimas pregando para as pessoas. Em lágrimas, chorando, pregando para as pessoas. Suplicando que se arrependam. Algumas vezes, Deus queira que me dê mais lágrimas ainda. Como o pregador George Whitefield, que falava assim, né? Pecadores, se vocês não vão chorar pelos seus pecados, me deixa chorar pelos teus pecados. E começava a chorar. Então que Deus nos dê mais isso, amados. Estou orando, Deus me dê mais lágrimas na pregação ao ar livre. Evitar essas perguntas tolas, já falei, não nos distrair com essas perguntas tolas. Quem era a esposa quem foi a esposa de Caim, né? Não caiamos nisso, não respondamos as coisas tolas, continuemos pregando. Busquemos o arrependimento, não a decisão, já falei. Não? Quem quer aceitar Jesus? Se a gente pregasse isso nas ruas, teríamos quantas pessoas aceitando isso? Nós não queremos aceitar que as pessoas aceitem. Nós queremos que as pessoas sejam salvas. Arrependimento e fé. Tá? Outra coisa, quando cheguemos a pregar, nós temos que demonstrar a autoridade de Deus em nós e ganhar o direito de testemunhar e pregar o Evangelho. Chegar com toda a sobriedade, autoridade, amor, dizer quem somos nós e até não nos deixar claro que nós não somos religiosos, nós não nos identificamos com seitas religiosas nem pessoas que tiram o dinheiro do povo, não? Isso também a gente prega bastante, nós não tiramos o dinheiro das pessoas, né? Nunca temer aqueles que querem nos calar, isso é importante, nunca temer aqueles que querem ser o povo. Sempre confiar na graça de Deus. E
obviamente lembrando o que diz o Senhor Jesus Cristo em Mateus 10:28, não temais aquele que pode matar o corpo e nada mais pode fazer, temei aquele que pode destruir seu corpo e alma no inferno, a ele deve temer. Amém? Então, pregar, ensinar a palavra de Deus, né? Vencer o temor com o amor, né? Que o amor de Deus seja o principal, né? O principal para nos impulsar a pregar às pessoas. Como? Amar a Deus com todo o coração, a mente e força, ao Filho de Deus, a mensagem da cruz, que é poder para salvar esses pecadores. Obviamente são perversos, mas coitados também. Ter compaixão por eles, que estão perecendo ao inferno. Em que maneira, coitados? É porque não conhecem o Evangelho. Temos que nós pregar para eles. Em que maneira perversos? Porque todo homem em seus pecados é perverso. Então, estes são alguns dos conselhos práticos, amados, que eu posso dizer para vocês poderem começar a pregar já o Evangelho. Procurem fazer uns panfletinhos, né? Bem com sua informação, telefones, algo como que conheça o verdadeiro Jesus Cristo, seja salvo dos seus pecados, né? O Evangelho simples, o Evangelho da glória de Deus. E amados, sempre pensemos isto, que nós temos uma grande responsabilidade. Provérbios 24, 11 e 12. Provérbios 24, 11 e 12. Diz: livra os que estão sendo levados para a morte. Né? Livra os que estão sendo levados para a morte. E os que estão prestes a serem mortos, a esses detém. Se dizes, es que não sabíamos. Aquele que pondera o coração não considerou Deus. E aquele que guarda a tua alma não sabe disso. Não retribuirá cada homem de acordo com suas obras. Então consideremos isso, amados. Nós temos o Evangelho. Nós temos que deter. Como se fosse deter, parar. Uma vez estava fazendo um vídeo com minha família, lá no Peru, e tinha uma colina, né? Lá na praia. Uma colina como de, quantos? 100 metros para baixo? Não, 80 metros, mais ou menos. E fizemos como um exemplo. É como se você estivesse vendo um cego com sua cana, né? Indo com sua vara, cajado, né? Indo para o precipício, e você fica aqui parado, tranquilo, parado. Em lugar de se vem o cego, você vem e detém, para ele, cego, detém, não vai cair aí, você não está vendo, mas tem um precipício, você vai morrer, porque tem 80 metros de altura, você vai morrer e você detém ele. Nossa missão como pregadores é assim, estamos detendo os cegos para não irem ao inferno. E se nós não fazemos nossa parte, é aquele que retribuirá. Não saberá, não considerará. É muito importante, amado. Assim que, destes conselhos, algo mais? Muitas vão usar assim, tem que obedecer às autoridades, mas aí você pode responder, né, com Atos 5, 27. Sim. Muitas vão falar, né? Ou não, mas temos que obedecer às autoridades que nos mandam calar, porque muitas vezes também as autoridades vão tentar te calar, né? Vai tentar te calar. Atos 5, versículo... Atos 5, versículo 27 ao 29. Diz assim, né? Quando quiseram calar os apóstolos, Atos 5, 27 ao 28. E quando os trouxeram, eles os colocaram diante do concílio, e o sumo sacerdote perguntou-lhes, dizendo: não vos ordenamos expressamente que não ensinasses nesse nome, e es que encheste Jerusalém, glória a Deus, com vossa doutrina, e intentais lançar o sangue desse homem sobre nós. Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Entendeu? Isso é muito importante. Não, essa não é a pergunta. Devemos antes obedecer a Deus que aos homens, tá? Então, nós devemos obedecer ao mandato absoluto do Rei do Universo, é pregar a palavra, tempo e fora de tempo. E levanta a tua voz, obviamente, também, para os que estamos com esse chamado a pregar nas ruas. Então, vai ter ocasiões quando até
crentes evangélicos, não, mas você tem que obedecer ao policial, porque ele está te mandando calar. Não, você tem que falar. Quantas vezes, amado, eu tive que falar, não, meu Deus, meu rei, que me manda pregar é Deus, teu Criador. Então, se ele, o policial, o segurança, qualquer pessoa, ficar debatendo, só fala uma coisa. Você conhece a Cristo? Não interessa. Então tem que se arrepender. Eu vou continuar pregando. Já não faço questão de escutar, nem de olhar para ele. Eu continuo pregando, porque meu rei me mandou pregar e ninguém pode atrapalhar a pregação, porque é melhor, ou mais importante, obedecer a Deus antes que os homens. Obviamente, temos que nos sujeitarmos às autoridades em outras coisas. Por exemplo, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou fazer enganação, obviamente, as leis. Mas a lei de Deus, enquanto a pregação, é para ser obedecer. E se alguma vez algum policial te diz, eu vou te enviar para a prisão se você não calar, eu falo, pode me enviar. Pode me enviar tranquilamente. Aqui estou. Pode me enviar na prisão. Amém? Assim estamos na companhia dos apóstolos, daqueles que sofreram pelo Evangelho, e glória a Deus. Amém? Temos minutos suficientes já, e acho que isto é já a última sobre a pregação da rua, né? Acho que não tem mais, né, para anunciar. Se você quiser perguntar algo mais, pode perguntar diretamente, mas isso era algo que queria pôr em prática, né? Que tem sido coisas da prática. Assim que Deus abençoe, amados, que Deus levante vocês, que Deus possa dar arrependimento se tem adiado demais o chamado de pregar nas ruas, e que vocês sejam uns dos mais guerreiros, soldados da cruz, e aqueles atalaias que não vão parar por nada de anunciar e que vão amar o nome de Deus, primeiramente, Cristo, no poder do Espírito Santo, para ajudar as almas perdidas que Deus nos manda amar. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tua obra, Senhor, em nós, e te peço, Pai, que todos aqueles que estão assistindo possam, ó Deus, possam já sair nas ruas e usar estes ensinos com toda a confiança para começar o trabalho, Senhor, nas ruas. Glorifica teu nome, que teu Espírito Santo possa, Senhor, motivar, encorajar, impulsionar e levar a todos os irmãos nas ruas também, para que possamos crescer no exército de Deus, dos pregadores verdadeiros da tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Abençoa cada um da vida dos meus irmãos, e que, Senhor, possa salvar muitas almas através da pregação nas ruas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo.